Olá, queridos professores e professoras do ESI. Bom, estamos chegando ao final do nosso bimestre, do nosso trimestre, na verdade, né? E vamos para a lição número 13, Comendo o Pão dos Anjos. Ao final da lição, a criança deverá saber que Deus supre suas necessidades e que no céu poderá comer o maná. Sentir o desejo de ir ao céu, confiança de que Deus suprirá as suas necessidades. Responder vencendo as tendências para reclamar, mostrando confiança em Deus. E o verso para memorizar é: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Que a gente consiga compreender a lição e estar passando para os nossos pequenos. Esse é o meu desejo e minha oração para mim e vós. Vamos para a nossa próxima parte, que é o Conquistando a Atenção. Bom, no nosso Conquistando a Atenção, usaremos um pote com vários saquinhos, com areia, com pedra, com algumas coisas. Aí mostraremos à criança uma planta que está murcha e falaremos: vamos usar uma dessas coisas para colocar na plantinha. Falaremos isso com a criança. Aí a criança irá ver que a plantinha está seca e que as coisas que estão ali também estão secas, nada está molhado. E ela falará: tia, mas a planta precisa de água. Eu acredito que ela só precisa molhar. Aí você irá dizer para a criança: na história de hoje, nós teremos também... Na história de hoje, também estaria tudo seco. Nós veremos que não estaria nada molhado, mesmo porque a história vai se passar no deserto. E lá é tudo muito seco, né? Bom, no apresentando a lição, nós veremos como vai acontecer a história. Bom, iniciaremos contando à criança que os israelitas estavam muito felizes porque tinham passado pelo Mar Vermelho, porque tinham saído da escravidão. Só que, conforme foram andando no deserto, até chegar à Terra Prometida, começaram a ficar sem água. E a água que eles acharam era amarga. E eles começaram a reclamar. Eles não lembraram que Deus tinha sido maravilhoso para eles antes. Eles não pensaram em pedir ao Senhor que mandasse uma água boa. Simplesmente começaram a reclamar com Moisés. Você nos trouxe até aqui para morrer de sede? Ficaram revoltados. Deveremos passar isso para a criança. Aí Moisés não reclamou de nada, simplesmente orou ao Senhor e pediu ao Senhor que o ajudasse nessa situação. E o Senhor falou que ele colocasse um galho de uma videira na água, e a água ficou boa para beber. Todos beberam a água e continuaram a viagem, até chegarem em um lugar cheio de águas e com 7 palmeiras. Até aí, tudo bem. Mais para frente, conforme eles continuaram viajando, eles viram que a comida estava acabando. Mais uma vez, o povo não lembrou que o Senhor tinha feito maravilhas por eles. E mais uma vez eles começaram a reclamar, a murmurar, a falar: você trouxe a gente até aqui para a gente morrer de fome. Aí Moisés, mais uma vez, calmamente, orou ao Senhor e disse ao povo: agora o sol está saindo e nós vamos acordar e iremos olhar para fora da tenda. E quando eles foram, dormiram, quando acordaram,
eles viram várias coisas pequenas e brancas que cobriam todo o chão. E ficaram se perguntando: o que é isso? O que é isso? Então Moisés falou que era o maná. Deus queria que eles se acostumassem a viver sem carne, para serem fortes e saudáveis, e também para aprenderem a gostar de das frutas deliciosas que teria em Canaã. Por isso mandou o maná para eles, que seria o pão, né? Deus falou que teria algumas regras. Uma, colher o maná toda manhã, um tanto para cada pessoa da família, e que ele não fosse guardado para o dia seguinte. Mas, como sempre, alguns israelitas não obedeceram. Você deverá passar para a criança tudo o que aconteceu. Esses israelitas que não obedeceram, no dia seguinte estava cheio de bicho no maná. Porque não era para guardar para o dia seguinte. Era para colher e fazer no mesmo dia. Agora, a outra regra seria: de sexta para sábado, eles deveriam colher para os 2 dias e deveriam fazer a comida para que no dia seguinte pudessem comer sem trabalhar. Mas muitos acharam que no sábado teria maná e não colheram, e passaram o sábado sem comida. Como sempre, aqueles que eram teimosos e desobedientes não colheram o maná em dobro. Mas não adiantou nada, porque no sábado nada caiu, como eu havia dito. Deus fez tudo isso para ajudar os israelitas a se lembrarem de santificar o sábado. Durante 40 anos, ele repetiu 3 milagres para o povo não esquecer do sábado. O primeiro milagre era haver o dobro de maná na sexta. O segundo era que o maná que guardavam da sexta para o sábado não estragava. E o terceiro era que não caía maná no sábado. Foi assim que o Senhor lhes ensinou a realizar o seu trabalho na sexta-feira e a santificar o sábado. E isso serve para nós, para os tempos de hoje também. Assim, vamos para a nossa próxima parte, no Revisando. Bom, agora vamos para o nosso Revisando. Faça perguntas sobre a lição na página 77. Dê um pouco de maná, ou seja, flocos de milhos ou chips de arroz, para quem acertar a... Memorizando. Bom, no nosso Memorizando, diga: Deus não deixa o povo morrer de sede nem de fome. Ele deu água e comida para todos. Ele promete nos dar também tudo o que precisamos. Isso está escrito na Bíblia. Leia o verso da Bíblia. Vamos memorizar esse verso. E se algum dia estivermos precisando de alguma coisa, vamos recitá-lo. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Fale esse verso durante muitas vezes durante a aula, para que a criança possa memorizar e para que a criança possa realmente sentir que o Senhor sempre estará com ela. Bom, agora vamos para o aplicando. Diga: o maná era o pão dos anjos, que Deus fazia cair do céu todos os dias para alimentar os israelitas. Da mesma forma que enviou o maná para salvar a vida dos israelitas, também enviou Jesus do céu para nos dar a vida eterna. Mostre a Bíblia. Quem estuda a sua palavra está se alimentando do pão do céu, porque é nela que conhecemos Jesus. Estudando a Bíblia, ficamos fortes para vencer as tentações. Mas quem de vocês gostariam de comer o maná de verdade? Dê tempo para as crianças poderem responder.
Esse maná que eu mostrei para vocês não é de verdade. É só para a gente ter uma ideia. O maná que os israelitas comiam não cai mais do céu. Mas a Bíblia tem uma linda promessa para quem aceita Jesus como seu Salvador. Ela diz que você, aceitando a Jesus, você vai comer o verdadeiro maná lá no céu. Leiam em Apocalipse 2,17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Eu quero muito comer desse maná. Quem quiser comer também, ajoelhe-se comigo para orarmos ao Senhor. Aí você vai ajoelhar com as crianças e vai orar, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para nos dar a vida eterna e pedindo sua ajuda para que todas sejam vencedoras das tentações para poderem comer o maná escondido. Assim, a criança guardará em sua mente que tudo que ela pedir ao seu Pai Celestial, ele estará pronto para responder. E agora vamos para a nossa próxima fase. Continuando. Pegue uns pratinhos de papelão ou descartáveis, como esse aqui, corte pedacinhos de macarrão, alguns arroz, feijão, alguns cereais e peça à criança que colhe. Assim, elas levarão esses pratinhos para casa e contarão a história do maná para os seus pais, para os seus amiguinhos. Bom, para a nossa lembrancinha, nós iremos confeccionar umas sacolinhas pequenas e colocaremos este cartãozinho. Iremos cortá-lo. Cada quadradinho, de modo que fique assim. E faremos um pequeno buraquinho com furador. Colocaremos um fitilho e iremos prender na nossa sacolinha e daremos a lembrancinha para a criança. Assim, eles levarão para casa o versículo que devemos estar sempre memorizando com eles, que é: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Por fim, assim termina a nossa pré-aula de hoje. Que consigamos passar para os nossos pequenos esses lindos e maravilhosos ensinamentos. Que a graça e a paz estejam com todos no decorrer dessa semana. E até mais.